O MIPO é um museu com mais de 500 anos de história. Contar a nossa história é contar a história da cidade do Porto. O melhor destino europeu de 2017 pelo European Consumer's Choice é conhecido pelo Centro Histórico Único, Património Mundial pela Unesco. É no Centro Histórico do Porto que está o MIPO, numa rua tradicional, reinventada entre a Estação de São Bento e a Zona Ribeirinha. Desejado pelo provedor Conde de Samudães no século XIX e concretizado pelo provedor António Tavares no século XXI, o MIPO é o museu que revela a história da Santa Casa da Misericórdia do Porto. A nossa história teve início a 14 de março de 1499, no Claustro Velho da Sé, após recomendação do rei Dom Manuel I. Ao longo de séculos reunimos coleções únicas de pintura, escultura, ourivesaria e paramentaria que agora podem ser visitadas. Nos 3 pisos do museu viajamos por 5 séculos. No MIPO revelamos a nossa tradição na área da saúde. Administramos hospitais desde 1521 e no século XVIII construímos o maior hospital da cidade. Ainda hoje, o Hospital de Santo António é uma referência nacional. Em 1883 voltamos a inovar com o Hospital Conde de Ferreira, o primeiro construído de raiz em Portugal para o tratamento de doenças do foro mental. Já nos séculos XX e XXI, inauguramos o Hospital da Perlada e o Centro de Reabilitação do Norte, alargando assim a diferenciação dos cuidados de saúde. Mas o MIPO também conta a nossa história a apoiar a comunidade. Temos respostas sociais para as várias fases da vida do indivíduo. Apoiamos os séniores, somos porto de abrigo para quem não tem casa e ajudamos à reabilitação de reclusas. No MIPO revelamos ainda a nossa história a formar cidadãos. Educamos e ensinamos desde 1731 no Colégio de Nossa Senhora da Esperança e no Colégio Barão de Nova Sintra. Contribuímos para a educação e literacia das pessoas cegas através da imprensa Braille e no Centro Integrado de Apoio à Deficiência transformamos a fragilidade em força. O MIPO desvenda ainda a nossa herança em cultivar o espírito. A igreja privativa, construída na segunda metade de 1500, foi remodelada no século XVIII com o traço de Nicolau Nasoni. O arquiteto italiano desenhou ainda a Casa da Perlada, que acolhe o Arquivo Histórico da Misericórdia do Porto e tem um acervo documental de valor incalculável. Ao longo de 5 séculos reunimos obras únicas de referência mundial. Mas a história do MIPO tem início no seu próprio edifício, com os benfeitores da Misericórdia do Porto e os seus retratos. Temos uma das maiores coleções em Portugal, com mais de 400 pinturas. A Galeria dos Benfeitores integra o circuito museológico e foi o primeiro espaço da Misericórdia do Porto criado para expor o acervo artístico. Hoje, o MIPO é um espaço cultural por excelência. No MIPO contamos a história da Misericórdia do Porto, dando espaço às nossas obras. Temos um acervo único e emblemático. A pintura de Gregório Lopes, as obras de Fernão Gomes e Diogo Teixeira,
A Sagrada Família com São João Batista, Santa Isabel e Anjos, de Josefa Dóbidos, a pintura de Domingos Sequeira, o retrato de Dom Pedro IV atribuído a Máximo Paulino dos Reis e a obra mais emblemática do museu, o Fons Vitae. Representante notável e raro da pintura flamenga, esta obra de grande envergadura de óleo sobre madeira de carvalho é atribuída a Colin de Cotter. A sua temática está associada ao Calvário e ao culto do Santo Sangue. 500 anos depois, a obra ganhou nova dimensão com a escultura em ferro de Rui Chafes. Esta nova interpretação do sacrifício liga o interior e o exterior, projetando o quadro diretamente para a entrada do museu. O MIPO é um museu novo que conta 500 anos de história. Acha que já conhece o MIPO? Ainda temos tanto para revelar. Eli täällä meillä on museo MIPO. Und besucht das Museum MIPO. Come and visit MIPO. Tica instituição portuguesa que vai bientôt ouvrir. Vengan a conocerlo. Galera do Brasil, venham conhecer. 많이 놀러 오세요. Come and watch. 방문 미포.